O livro sagrado do próximo ano. O que é, para que serve, por que ele foi criado, qual é a ideia do livro sagrado. Tudo isso eu vou te explicar aqui nesse vídeo. E também você vai entender como essa ferramenta de organização da mente, organização da alma, organização da sua energia, como essa ferramenta vai te ajudar a você conseguir vencer os seus maiores obstáculos que tem apresentado na sua vida ao longo dos últimos anos. Bom, muitas pessoas me perguntam no meu Instagram o que é esse livro sagrado, se é uma agenda, se é um planner. E antes de falar do livro sagrado em específico, eu vou contar uma pequena história sobre mim e depois eu vou te explicar como foi que ele foi criado, tá? Bom, meu nome é Nalva, se você não me conhece, muito prazer. Eu sou mãe de 2 crianças, minha filha agora tem 10 anos, meu filho tem 8. O meu filho menor tem autismo nível 1, já foi nível 2, mas com muita terapia chegamos ao nível 1. Pronto. Quando eu estava gestante do meu filho, em 2016, eu não sabia como eu ia criar aquela criança. Eu não tinha grana, aluguel atrasado, eu sou casada, e aí é uma história bem longa, mas nós chegamos num nível financeiro muito difícil. Meu esposo, ele é engenheiro, e eu sou formada em pedagogia e cheguei a cursar faculdade de informática lá na Alemanha, onde eu morava. E enquanto eu tinha um modelo de dinheiro que eu ganhava daquele mês e depois eu via no que dava. Então, mesmo no Brasil, eu tinha essa dificuldade financeira, comecei a ganhar mais, fui para a Alemanha, fazia faculdade, ganhava bem, mas quando eu parei de trabalhar, quando eu engravidei da minha primeira filha, eu tive hiperemese e tive que parar de trabalhar. E depois decidi ficar em casa com ela. Eu vi que meu modelo de dinheiro era todo quebrado. E aí foi o começo do meu autoconhecimento, eu comecei a ver a minha vida. Eu vi que a minha vida era toda formada em cima de uma versão de mim, de uma percepção de mim completamente errada. Então eu era pau pra toda obra, eu era mais macho que muito homem, eu andava sobrecarregada, a minha vida sempre foi uma correria, eu não tinha gestão de pensamentos, de sentimentos, de ideias, eu não tinha gestão de emoção, eu não tinha gestão de tempo. Eu achava que a agenda me prendia. Pronto. E aí foi que eu comecei a ter contato bem leve com uma outra espiritualidade, que era a espiritualidade com o todo e não com uma religião. Eu não prego nenhuma religião, eu não levanto a bandeira de nenhuma religião, até porque a minha grande descoberta, amo as religiões às quais eu passei, mas a minha grande descoberta foi justamente eu entender o poder da minha força, que vem de uma força ou de uma fonte criadora, e cada pessoa vai ter uma representação pessoal dessa fonte criadora. Então, eu cheguei, juntando todos os meus anos, né, até 2014, eu tava ali com 32, 33 anos, e chegando até esse tempo, eu tinha acumulado muitas dívidas financeiras. Só que depois que eu tive minha filha, eu e meu esposo, nós acumulamos muito mais dívidas. Eu cheguei a juntos termos dívidas de mais de 750 mil reais. E aí, algumas a gente não conseguia negociar, a gente não conseguia nem dar entrada, a gente não conseguia fazer nada. E eram dívidas aqui no Brasil, dívidas na Alemanha, eram dívidas que a gente precisava resolver e só entrava em multa, juros, sujou os nossos nomes e por aí vai. Mas não era só a grana, era a vida como estava. Sabe quando tudo enrola? De ter época de a gente ganhar bem mesmo assim não conseguir controlar? E aí veio essa grande questão, né? Depois disso eu engravidei do meu segundo filho, que piorou, porque eu tava com uma criança pequena, minha filha, e tava com meu segundo filho, e eu não conseguia organizar minha vida, e aí eu tava com menos tempo, não queria deixar meus filhos pra alguém criar, deixar meus filhos numa creche, enfim. E aí a situação financeira piorou. Nesse momento, 2016 foi minha grande descoberta de mim mesma, do meu ser. E aí foi quando eu percebi que planejamento financeiro é uma ferramenta, mas o que faz uma pessoa não planejar financeiramente são as doenças da alma. E saber uma dieta, ter uma dieta de uma nutri é muito importante, mas o que faz uma pessoa não seguir a dieta é a doença da alma. Desculpa, eu tô em casa gravando esse vídeo, eu tô com pet, tá? E tem criança aqui, mas eu preciso colocar isso pra fora. Tá, eu sabia também que a pessoa, às vezes, tem uma planilha financeira, mas o que faz ela ter compulsão por gastos e gastar mais, ou dar o dinheiro pros outros, ou comprar presente pros outros, é uma doença da alma. E aí eu fui buscar essas doenças da alma. Então, em 2018, foi a minha primeira descoberta com a minha matriz de alma. E a minha matriz de alma se revelou comigo e foi a junção de todos os meus estudos até ali. Como eu falei, eu estudei pedagogia, a gente estuda um pouco de psicologia e me aprofundei mais ainda nesse estudo do comportamento humano. E aí eu comecei a fazer um sistema para eu colocar a minha vida no eixo. Porque eu saí da favela, mas a favela não saía de mim, os hábitos, os pensamentos. Eu era uma pessoa que se eu te fizesse 10 mil no mês seguinte eu tava em dívida. E 10 mil no mês, pra mim, era uma coisa tão rara, porque até pra pensar eu era escassa. Até pra sonhar eu era escassa. Eu tinha escassez. Quando eu vencia uma barreira, eu tinha medo de perder tudo. Então era sempre aquele, consegue, perde tudo, um passo pra frente, 2 passos pra trás. Só que quando você tem filho, você precisa pensar como você vai cuidar do seu filho, em passar pro seu filho cura, ao invés de ficar
passando para frente as dores existenciais que você aprendeu do seu pai, de sua mãe, de seu avô, e você nem para analisar o que é que você está falando, o que é que você está pensando, o que é que você está entendendo. Então, como era a minha vida, eu já acordava na correria, já dormia na correria, final de semana não dava para nada, eu sempre fui magra, sempre malhei, e quando eu cheguei ao ponto de ter filhos, não tinha tempo pra nada. E eu comecei a engordar, e eu percebi que não era só pelo que eu comia, até porque eu não como, assim, absurdos, mas eu comia muito minhas emoções. Então, chegou um ponto da minha vida que eu disse, eu preciso dar um jeito na minha vida, eu preciso organizar essa vida. E aí, foi que eu descobri o sistema de tratar o tempo como um portal sagrado. Então, eu comecei a aprender quem que eu precisava ser para sair daquele buraco. Eu comecei a curar a minha vida, descobrindo a minha matriz de alma, ativando o meu poder vital trino. O poder vital trino é ativar a espiritualidade em você da forma certa, o mental e o espiritual juntos, o mental e o físico juntos. Porque senão, você fica só no mental, pensa. Só no espiritual, ora. Ou só no físico, trabalha e nunca chega a lugar nenhum. Então eu aprendi a unificar o poder vital trino, essas três forças de uma forma em matriz de alma, que é como eu comecei a viver desde 2016. Eu vivo em matriz de alma. Veja bem, quando eu falo em viver em matriz de alma, em ter uma vida plena, eu não falo da vida após a morte, eu não falo sobre quando alguém voltar para levar os escolhidos, e eu também não estou falando de quinta, sexta, oitava dimensão. Não é sobre isso que eu estou falando, porque tem instituições que te ensinam isso e que todas elas são válidas e maravilhosas. A minha pergunta é, mesmo que você seja uma pessoa espiritualizada, quando chega o dia 30, que você tem um bocado de boleto para pagar, você tem a prosperidade financeira, você tem qualidade de vida, a sua vida está indo para frente a ponto de você conseguir arcar com suas coisas, e ainda ser feliz e ainda estar bem, quando alguém chato chega no seu caminho, você sabe dizer não, você tem a cura e a permissão de você dar limite para as pessoas, sem precisar brigar, sem fazer baixaria, você sabe se blindar a ponto das pessoas não minarem o seu projeto e você conseguir ir para frente, você consegue romper no digital, você consegue fazer tudo sem depender dos outros, sem esperar a aprovação dos outros. Geralmente quem chega até mim não, e eu também não tinha, por isso que eu passei, por isso que eu rompi isso, e eu resolvi entregar isso para as pessoas. Desde que essa cura começou, foi mais ou menos em junho de 2018, eu precisei de 11 meses para fazer meus primeiros 100 mil reais. E o dinheiro foi só uma representação da prosperidade que brotou em mim. E cada ano eu organizo, eu arrumo uma área da minha vida. Sabe aquela impressão de que esse ano eu vou emagrecer, eu vou fazer dinheiro, eu vou fazer isso, não faz nada. Até porque as pessoas não sabem ter objetivos. E esses objetivos, que eles sejam palpáveis, que eles sejam realizáveis. Então, o que é que eu fiz? Eu unifiquei meus conhecimentos de psicanálise, de psicologia, comportamento humano, com a lei da atração e espiritualidade. Eu unifiquei tanto o poder espiritual com o poder físico e o mental. Juntei com a organização das ideias, porque tudo isso a pedagogia me trouxe, né? E mais a pedagogia, a psicologia, tudo isso foi o que eu fui pegando dessas minhas vivências, leituras, estudos e aprendizados. Então eu unifiquei tudo isso em um sistema. E eu comecei a viver esse sistema. Só que lá em 2019, eu descobri como você driblar a energia do universo a seu favor. Foi quando eu canalizei o sistema matriz de alma. Existe uma forma de você pedir, ser, atrair as coisas, sem que você precise curar. Você vai curando no processo. Por exemplo, tem pessoas que dizem que você precisa curar e honrar pai e mãe para você ter prosperidade. Meu amor, vai chegar o boleto no final do mês, você vai ter que fazer sem honrar pai e mãe. E no processo, você honra pai e mãe. Você tem que perdoar para conseguir ser feliz na vida, tá? Só que você foi muito magoado e não consegue perdoar agora. O que é que você vai fazer? Você vai fazer sua grana, você vai emagrecer, você vai ter prosperidade e no processo você faz esse perdão. Pronto. Esse sistema que eu falo é o sistema de criação de uma vida plena. Por que criação? Porque nós somos adultos. A gente não fica aqui sentando esperando o Papai Noel aparecer do nada, se enfiar na chaminé e trazer uma bicicleta. Não é assim. Até quando a gente trabalha com a lei da atração, a gente precisa criar vias de manifestação. Nunca é do nada. Ah, do nada apareceu um dinheiro na minha conta. Nunca é do nada. Você vai ganhar de alguém que você fez o bem no mês passado. Você vai ter uma ideia de jogar em alguma coisa. Você vai criar um produto e vai vender, e nunca vendeu, e quando você ativa, você vende. Nunca é do nada. Você precisa ter uma desculpa para o universo te dar as bênçãos, que é a via de manifestação, certo? E para você criar essa via de manifestação, você precisa gerenciar ideias. Quantas ideias você tem que não saem do papel? Porque você não tem coragem de colocar, porque você acha que não é bom o suficiente, porque você acha que você não tem recurso suficiente, ou porque você acha que todas as ideias são boas, e aí você precisa colocar todas de uma vez no mundo, ou porque você acha que é tão ruim que você tem que estar melhorando no mundo das ideias, né? Então, se você tivesse um gerenciamento de ideias, em um ano você faz tanto dinheiro a ponto de você conseguir melhorar aquilo que você vendeu, aquilo que você fez, e trazer as outras ideias para o barco.
Se você tiver um gerenciamento de emoções, nada e ninguém te abala. Nada e ninguém te abala. Mas não é abalar de você engolir as emoções. Eu não vou falar, eu não vou brigar e ficar dodói depois. Eu falo de realmente você olhar pra cara da pessoa e dizer: eu estou pouco me lixando, isso não me mexe, isso não me fere. Ah, é porque fulano foi racista, tá? Tem a polícia pra resolver isso. Eu não vou ficar ofendida porque eu não posso exigir que uma cobra me dê mel. Quem dá mel é a abelha. A cobra vai me dar veneno. Então você acaba se blindando de situações, e quando você se blinda, o que acontece? A sua vida começa a acontecer. Você começa a colocar seus projetos no mundo, certo? Partindo disso, dessa grande organização de quê? Ideias, sentimentos. Sabe a sua mente que tá aí toda, tá aqui fazendo uma coisa, tem que descongelar a carne, tem que comer, tem que emagrecer, não fui pra academia, tô procrastinando muito. Essa confusão mental, tem que pagar não sei quem, tem que botar a criança na escola. Essa confusão toda acontece porque você não tem um sistema de organização de pensamento, organização de ideia. Você não sabe quem você é, você não sabe o que você quer. O que você tem é uma percepção de você. Você não conhece você. A percepção que você tem de você é uma percepção distorcida. Isso aqui no nosso sistema se chama personagem do ego ferido. A sua vida é um filme e nesse filme você deveria ser o artista principal. E nesse filme que você deveria ser o artista principal, o que acontece? Outras pessoas são artistas principais e você sempre acha que você não pode, que nada dá certo pra você, que você não é tão bonito assim, que você não tem tanto dinheiro assim, que você não sabe falar bem, que você não é tão inteligente, porque a professora há não sei quantos anos falou, porque sua mãe disse que quando você ganhava 10 não fez mais que sua obrigação, porque o chefe foi abusivo, porque o relacionamento foi tóxico. Epa, essa é a percepção dos outros sobre você e eles imprimiram a ideia deles sobre você. Aí você quer criar um produto digital, não consegue, tem medo de se expor, tem medo de hater, tem medo de não ser bom, tem medo de investir 100, 200, 300, 400, 500, R$1.000, porque o medo de torrar dinheiro é maior. Ou seja, tudo que você planeja não passa de sonhos. E sonhos ainda de infância. Eu gostaria muito de ter uma Barbie, eu gostaria muito de ter um patins, eu gostaria muito de dar certo na internet, eu gostaria muito de ter um canal do YouTube, e fica só nisso. E as pessoas que conseguem dar um passo a mais começam e desistem. Então, eu vou explicar esse sistema para você entender como eu uni psicologia, psicanálise, comportamento humano, lei da atração, espiritualidade, porque eu não acredito que a gente consegue fazer qualquer coisa sem uma força maior. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas sem a força maior tem um grande vazio. Então, não é isso que a gente está buscando, a gente está buscando uma vida plena. E aí veio a matriz de alma, como eu falei, eu canalizei, juntando esse método, eu já estava vivendo esse método, mas eu só unia o físico e o mental. Eu comecei a escrever minhas emoções de uma forma estrutural e eu comecei a trabalhar de uma forma estrutural. Eu usei o gerenciamento de ideias, de pensamentos, de sentimentos e gerenciamento de tempo, tá? Só que ainda faltava algo, que algumas pessoas chamam de propósito. E o meu primeiro propósito é não precisar de ninguém para comer. O primeiro propósito é fazer dinheiro. E depois os outros propósitos, eles vão se apresentando na vida, né? E o meu propósito foi a matriz de alma. Ela se revelou para mim através de sonho, através de intuição. Foi muito bonito esse meu processo. E quando eu coloquei esse elemento matriz de alma em tudo, a minha vida decolou. Eu comecei a ensinar esse método para outras pessoas. E é muito lindo ver como é rápido a transformação dessas pessoas. Não estou falando só de conseguir comprar um carro, uma casa, não é sobre isso. Eu consegui viver em prosperidade para nunca mais estar na escassez. Entende? E como começou? Começou assim, o sistema eu comecei escrevendo num caderno. Eu fui anotando, esse aqui, por exemplo, é de 2023. Eu fui anotando esse sistema, tá vendo? Num caderno, e ele compreende 12 meses. Esse aqui eu fiz um protótipo, dá pra ver que meus filhos eram bem pequenos quando eu comecei a escrever, porque em tudo que eu escrevia vai ter o desenho do meu filho, vai ter a mãozinha dele. Então eu sempre tinha aqui os meus livros sagrados. Deixa eu mostrar aqui todos de uma vez, pra não precisar abrir todos. Cada ano, nos últimos 6 anos, eu tinha 1 ou 2 livros sagrados. Até que eu comecei a fazer um protótipo, que foi esse aqui. Esse foi o primeiro protótipo do livro sagrado que eu comecei a organizar para que as pessoas tivessem em casa. Pronto. Foi assim que começou. Eu percebi que eu precisava escrever. Então eu tenho aqui no livro sagrado a gestão de pensamentos, sentimentos, ideias, e tenho aqui a gestão de tempo. Isso aqui não é uma agenda. Isso não é uma agenda. Isso é um livro sagrado. Ele tem 3 partes e ele acompanha a nossa comunidade. Durante 1 ano, eu te ensino todo esse sistema. Mas não é para você aprender, é para você viver.
a transformação. Você vai aprender a planejar o seu tempo, as suas ideias, os seus pensamentos, a se conectar com a sua matriz de alma, que é a coisa mais linda do mundo quando você descobre sua matriz de alma, quando você se conecta com ela, quando você começa a viver em matriz de alma, é uma coisa mais linda da vida. E aí o que acontece? Na comunidade a gente se encontra 3 vezes por mês e a gente se encontra para preencher. Sabe, na escola, isso eu trouxe da pedagogia. Todos os meus cursos são baseados na andragogia. O que é andragogia? É a ciência que estuda como o adulto aprende. Então, você faz um curso digital e não aprende, não assimila, porque a pessoa não se preocupa em você entender. Eu me preocupo com você. Eu me preocupo em você entender, em você aplicar. Por isso que quando você entra na comunidade, se chama Portal Sagrado do Próximo Ano. Essa comunidade, você ganha esse livro em casa. Tem 3 capas para escolher até esse momento. Pode ser que a gente mude. Essa é a minha capa desse ano. Eu acho que essa daqui vai ser a minha capa do ano que vem. E quais são as partes do livro sagrado? Tem a parte que é quântica, você faz um monte de análise. Essa parte se chama Me Spoken. Tá vendo? Tem um monte de texto aqui para você ler. E tem aulas gravadas para você ir vendo e lendo, acompanhando, certo? Aí tem uma parte que você chega no mês. No mês, a gente se reúne todo mês para preencher juntos o mantra do mês, os rituais para aquele mês, para prosperidade, abertura de caminho, um monte de coisa. A gente faz uma reflexão do mês. A gente tem também controle de hábitos e por aí vai. E uma vez no mês a gente faz a agenda blindada, que é como você lida com a sua semana. E depois disso, você em casa, todos os dias, ou com muita frequência, vai trabalhar os seus sentimentos, pensamentos e emoções. E você vai fazer a escrita terapêutica. Então, a gente tem esse acompanhamento. O Portal Sagrado não é só isso. O Portal Sagrado, a gente fala de milagres, a gente fala de transformação de vida, a gente fala de mudança de comportamento, mudança de frequência vibracional. Trabalhamos o tempo inteiro com gerenciamento de grana, a gente fala de ganhar dinheiro. Não é um portal para criancinha. Eu vou fazer Ho'oponopono que vai aparecer dinheiro inesperado. Você vai comprar uma casa, um carro com dinheiro inesperado? Então a gente fala de gostar de fazer dinheiro, de se desbloquear para ser amado, se desbloquear para entender, para alcançar na sua vida o que você quer. E aí, o livro sagrado, ele acompanha isso no gerenciamento de tempo, no gerenciamento de emoções e de sentimentos, organização de ideias, tá? Então, isso foi sobre o livro sagrado, tá? Nalva, e quanto é o portal? O portal é muito barato. O portal hoje valeria tranquilamente R$ 1.500, mas ele é muito barato, ele não chega nem na metade disso, é muito barato. Pode ser quando você já esteja vendo esse vídeo, ele já sofreu um reajuste, mas é muito barato. E o livro sagrado você ganha de bônus, chega na sua casa, pelo correio, tá? Quando você compra, você nos dá um endereço, a gente coloca num envelopezinho e manda pra sua casa, tá bom? Eu sei que você já comprou vários cursos, muitos cursos, e não conseguiu concluir. Eu sei que você tá perdido, perdida na vida. Eu já sei. Então, eu não vou te convidar para entrar no Portal Sagrado e ganhar o seu livro sagrado. Eu vou te convidar para você degustar como é a nossa forma de trabalhar. E se fizer sentido para você, aí você dá o próximo passo, vai pro portal. Você vai entrar na degustação, é uma vivência. Por que vivência? Porque tem ativações, orações, onde você descobre seu ego ferido. Você começa a curar o seu ego ferido no dia 1, são 3 dias, tá? Ao vivo. No dia 2, você se encontra com a sua matriz de alma. Você desbloqueia a sua matriz de alma e começa a viver na matriz de alma. No dia 3, a gente resume tudo e te dá uma ativação para você fazer durante todos os dias e desbloquear cada dia mais a sua matriz de alma. A sua matriz de alma é o seu guia nessa encarnação, nessa vida, para que você tome decisões certas. Sabe quando você vai para uma entrevista de emprego e você não sabe o que falar? Quando você conecta a sua matriz de alma, você abre um portal energético e você fala as palavras certas para que você consiga alcançar um objetivo para o seu bem maior. Então, eu não vou te chamar agora para o portal. Eu não vou te chamar agora para ter o livro sagrado em casa. Eu vou te chamar para a primeira parte, para degustar o Portal Sagrado. A degustação custa apenas, nesse momento, R$ 37,00. São 3 encontros à noite, terça, quarta e quinta, ao vivo. Para chegar nessa vivência, tem um grupo de alunos onde a gente orienta você, te mostra todos os bônus. Apesar de ser apenas R$ 37,00, na vivência você ainda ganha bônus. E aí, depois que você faz a vivência, você vê, é pra mim? Será que é pra mim? Aí você continua.
Será que não é pra mim? Pronto, só a vivência já é uma grande transformação, tá bom? Então te espero na vivência para você degustar como é o nosso trabalho e se der tudo certo, aí você se inscreve no passo 2, que é o portal. Combinado? Eu fico muito feliz. Aqui embaixo tem o link para a Vivência Matriz de Alma, que é a porta de entrada para esse portal. E eu fico muito feliz por ter você aqui, por você ter me ouvido por esse tempo. Beijos no seu coração. Até a próxima. Até a Vivência Matriz de Alma.